Segunda parte do nosso Evangelho no Lar, estudo do texto Os Três Corpos de Buda, do mestre Thich Nhat Hanh, extraído do livro A Essência dos Ensinamentos do Buda, onde o mestre Thich Nhat Hanh diz: Shakyamuni, o Buda histórico, é o Nirmanakaya, um raio de luz enviado ao mundo pelo sol do Dharmakaya para ajudar a aliviar o sofrimento dos seres vivos. Shakyamuni Buda foi um ser humano real que personificou o Dharmakaya. Então vejam, pessoal, que nós estamos aqui no finalzinho desse texto, né? Nós vamos concluí-lo hoje. E nos sábados anteriores, nós vimos que o mestre Thich Nhat Hanh falou sobre o Dharmakaya, que é o corpo dos ensinamentos, em sânscrito, né? E sobre o Sambhogakaya, que é o corpo de deleite, que corresponde no espiritismo ao perispírito. E agora ele está falando do Nirmanakaya, que é o corpo físico, né? Kaya, corpo, Nirmana, físico, né? E o que ele está dizendo aqui? Ele está falando sobre o Buda histórico, né? Quando eles falam Buda histórico, eles estão querendo falar desse Buda que a gente conhece, esse Buda que nasceu lá mais de 2.500 anos atrás e que foi o fundador do budismo, né? E ele diz aqui que esse Buda histórico, né, manifestou esse Nirmanakaya, ou seja, esse corpo físico, né, como um raio de luz enviado ao mundo pelo sol do Dharmakaya, que é o corpo dos ensinamentos, ou seja, é um espírito puro, né, que manifesta um corpo físico, né, para que nós, né, um espírito puro ou espírito elevado, né, que manifesta um corpo físico para benefício dos seres, né? Esses seres muito elevados, como nós já dissemos aqui várias vezes, eles não reencarnam por karma, eles reencarnam por compaixão, né? Eles olham para a humanidade sofredora, veem o quanto essa humanidade está precisando de ensinamentos, e aí, compassivamente, adquirem um novo corpo físico e vêm até nós para nos trazer ensinamentos que possam acelerar a nossa libertação do sofrimento, né? E aí o mestre Thich Nhat Hanh ele segue dizendo: o Buda vivo permanece disponível para nós sob a forma de uma encarnação, um raio de sol do corpo de ensinamentos. Se esse raio não estiver visível para você, não se preocupe. Existem muitos outros raios ou corpos de transformação exemplificando o Dharma: as árvores, os pássaros, o bambu roxo e o crisântemo amarelo. Olha como é bonito, né? Como é bonita essa forma de ensinar do mestre Thich Nhat Hanh, né? Ele é muito doce, né? Ele é muito suave e ele é muito conectado à natureza. Então ele está nos dizendo aqui o seguinte: o Buda já não está mais entre nós, né? O Buda já desencarnou, né? Seu corpo físico já não existe mais. Porém, as árvores, os pássaros, o bambu roxo, o crisântemo amarelo, para nós aqui em Brasília, os ipês amarelos, né? E os demais ipês, são manifestações da divindade também. Basta que a gente tenha aqueles olhos puros que a nossa mensagem de hoje falou. Lembram? Se nós estivermos com nossos olhos puros, nós veremos Deus em todas as coisas, né? Nós abriremos a nossa janela todos os dias de manhã e veremos Deus no ar que nós respiramos, aquele ar matinal que nós respiramos, né? Aquele ar ainda fresco e úmido do orvalho da noite, né? Veremos Deus nas estrelas que brilham no céu, aqui nessa época de seca em Brasília, um céu lindo, né? Uma lua linda, né? Enfim, o corpo de ensinamentos, ele está o tempo todo encarnado no mundo, em todos os seres e em todas as coisas, em todas as nossas células, inclusive, do nosso corpo físico, né? Em nossos sentidos, em nossos olhos, em tudo, né? Deus está presente em tudo. Agora, o que nós precisamos? Precisamos ter olhos para ver. Como diz Jesus, olhos para ver, ouvidos para ouvir. Ou seja, precisamos treinar nossa percepção para que nós sejamos capazes de perceber Deus no mundo. Porque Deus está presente no mundo, ele não se ausenta do mundo em momento nenhum. Ele é onipresente, ou seja, ele está presente em todos os lugares e em todos os momentos. Ele não se ausenta em momento nenhum. Nós é que precisamos desenvolver a capacidade e a habilidade de perceber essa presença. E o mestre Thich Nhat Hanh segue dizendo: Shakyamuni foi um desses corpos de transformação, e você tanto pode contatar o Nirmanakaya através de Shakyamuni, quanto através desses outros corpos de transformação, né? Então, aquilo que ele já tinha falado antes, né? Nós podemos contactar Deus tanto nos mestres iluminados, como, por exemplo, até no caso de Jesus, né? Mas Jesus não estando entre nós, os seres continuam manifestando a divindade também, né? Nós não devemos lamentar
que os mestres não estejam mais entre nós fisicamente, porque eles estão, embora não estejam fisicamente, eles estão espiritualmente, né? Eles estão, lembram quando a gente falou das 3 joias do budismo? É o mestre, os ensinamentos e a comunidade religiosa, né? Então, nós temos aí a comunidade de praticantes cristãos, nós temos a comunidade de praticantes budistas, né? E nós fazemos parte dessas comunidades porque nós estamos buscando também, né, nos melhorar. Nós estamos buscando também nos aperfeiçoar. E a divindade está presente nesses ensinamentos que os mestres nos legaram e nessas comunidades que existem até hoje como herança, né, desse legado que eles deixaram há mais de 2000 anos. E aí, o mestre Thich Nhat Hanh segue desenvolvendo aqui o seu ensinamento, dizendo que cada um de nós tem 3 corpos. Tem um corpo de ensinamentos, né, o corpo de Dharma, que é o corpo de ensinamentos, tem um corpo de bem-aventurança, ou seja, o perispírito, no caso do espiritismo, né, e um corpo físico. E eu peço que você identifique seu próprio corpo de ensinamento, seu próprio corpo de bem-aventurança e seu próprio corpo de transformação. Olha que coisa bela que eu quero destacar para vocês aqui, pessoal. Ele chama o corpo físico de corpo de transformação. Percebem? Ou seja, ele não trata o corpo físico como um peso, né? Como se nós tivéssemos, eu tive que vir ao mundo agora carregar esse corpo. Não. Ele chama o corpo físico de corpo de transformação, né? Ou seja, é uma bênção, né, que nos é dada para que nós possamos nos transformar para melhor. É isso que significa Nirmanakaya em sânscrito, é isso que significa Nirmanakaya no budismo. Corpo de transformação, né? E o corpo e o perispírito eles chamam de corpo de bem-aventurança. Por quê? Porque se nós formos bons, se nós desenvolvermos aqueles olhos bons que a nossa mensagem de hoje falava, esse perispírito ele deixará de ser um corpo carregado de sombras e passará a ser um corpo luminoso, onde nós poderemos usufruir de uma bem-aventurança ilimitada. Só depende de nós, né? Somos nós que damos o tom, né? Somos nós que damos a direção de como esses corpos serão utilizados, de como nós nos conectaremos com esses corpos, né? Com esses 3 corpos. E aí o mestre Thich Nhat Hanh segue dizendo, esses corpos estão dentro de você, trata-se apenas de descobri-los. Eu não sei se com vocês acontece isso também, mas isso aqui me lembra simplesmente a frase de Jesus. O reino divino está dentro de nós. É isso, o reino divino está dentro de nós. Esses 3 corpos estão à nossa disposição. Nós temos aqui, corpo físico, nosso corpo espiritual e corpo de ensinamentos, que é nosso espírito. Né? Nosso espírito, que é a luz que habita dentro de nós, que é Deus dentro de nós. Né? Basta que nós nos conectemos com eles, que é o que o mestre Thich Nhat Hanh está chamando de descobri-los. Né? Eles só estão encobertos. Nós temos que descobrir, tirar a coberta. Eles estão encobertos pelo quê? Pelas nuvens das nossas imperfeições. Né? Se nós dissolvermos as imperfeições, dissiparmos as nuvens, esse sol interno vai brilhar em todo o seu esplendor. E o mestre Thich Nhat Hanh segue dizendo, ao praticar a meditação andando, ao liberar um pouco da tristeza e da raiva, ao olhar para as coisas em profundidade, abandonando as percepções errôneas, desejos e apegos, descobrimos os corpos de ensinamento, de bem-aventurança e de transformação em nós mesmos. Quando soubermos estabelecer contato com esses 3 corpos, tanto em nós quanto no Buda, sofreremos bem menos. Olha que coisa interessante, ou seja, só depende de nós, né, diminuirmos nossos sofrimentos e nossas aflições. E o mestre Thich Nhat Hanh aponta aqui qual é o caminho. Né? Ele fala, ele sugere meditação andando, liberação da tristeza e da raiva, olhar para as coisas com profundidade, porque hoje esse é um problema muito grande do nosso mundo, né? É um mundo onde tudo é apressado, tudo é acelerado e a gente só vê as coisas superficialmente, não vê em profundidade. Né? Esse, inclusive, momento nosso do Evangelho no Lar é um momento interessante, porque é um momento que a gente para, né, por 1 hora para poder ver as coisas com um pouquinho mais de profundidade, né? Para a gente poder sentir um pouco mais essa presença divina, que está sempre aqui disponível para nós, mas que requer de nós essa parada, né, essa desacelerada para que a gente possa senti-la melhor, né? Então ele diz que é isso, né, olhar as coisas com mais profundidade, abandonar as percepções errôneas, os desejos e os apegos. Fazendo isso, nós diminuímos nosso sofrimento e nossa aflição e nos conectamos com todos esses corpos, com todo esse potencial de transformação que está disponível aqui para nós.
aqui e agora, né? Não é no futuro, nem foi no passado, né? Ninguém precisa se lamentar, puxa vida, né? A minha juventude já passou, ou qualquer coisa do gênero, não. Esse corpo está vivo? Tá, então ele é um corpo de transformação. Enquanto estiver respirando, ele é um corpo de transformação. E como corpo de transformação, ele pode ser um grande colaborador da nossa evolução espiritual, né? Isso me lembra também aquela passagem de Jesus, né? Quando ele fala orai e vigiai, né? Nós precisamos lembrar sempre do orar e vigiar. O que é o orar e vigiar? É justamente estar sempre atentos, né? Para mantermos essa conexão com esses três corpos, né? O corpo de ensinamento, de bem-aventurança e de transformação. E aí o mestre Thich Nhat Hanh conclui esse seu ensinamento e esse seu texto dos três corpos de Buda, dizendo que o corpo de ensinamentos, o corpo de bem-aventurança e o corpo de transformação estão ao alcance de todos. Então veja que ele reforça isso, né? Os mestres são os grandes professores da humanidade e todo professor usa esse recurso didático de abordar a mesma coisa de formas diferentes para que o discípulo assimile com profundidade, de maneira definitiva, o ensinamento. Então ele volta a repetir que estão todos ao nosso alcance, os três corpos estão ao nosso alcance. Temos que nos permitir ser atingidos pelos raios de luz emanados do Buda e nos transformar. É isso que nós estamos tentando fazer aqui no Evangelho no Lar, né? Estamos tentando nos permitir ser atingidos pelos raios de luz emanados não só do Buda, como de Jesus e de todos os mestres, né, que nos legaram grandes ensinamentos ao longo de toda a história da humanidade, né? Porque nós queremos nos transformar, nós temos essa ideia de, né, nós temos essa motivação de nos transformar. Eu gosto dessa palavra, porque formar vem de forma, e trans é além. Ou seja, nós queremos ir além dessa forma sofrida e aflitiva em que nós vivemos e passar para outra margem, que é a margem, né, daquela paz inabalável e da felicidade genuína. Nós realmente queremos nos transformar, né? E o mestre Thich Nhat Hanh segue dizendo: quando descobrimos as sementes da iluminação dentro de nós, também nos tornamos capazes de transformar os outros. Olha a beleza do ensinamento, né? A inseparatividade, né? A gente influencia, mesmo que a gente não queira, a gente influencia o nosso entorno, né? E aí, se nós estamos mal, nós influenciamos negativamente o nosso entorno. Mas se nós estamos bem, nós influenciamos positivamente. Mais uma vez, voltamos à nossa mensagem de hoje, né? Se teus olhos forem bons, teu corpo será todo luz. É isso, né? E, na conclusão, o mestre Thich Nhat Hanh diz: o Buda depende de nós, no sentido de podermos viver com atenção plena, ter prazer em nossa prática e atingir a transformação, compartilhando desta forma nosso corpo de ensinamentos com os outros seres vivos. Porque, olha, isso é muito interessante, porque se nós tivermos prazer com a prática espiritual, né, ou seja, se nós gostarmos da nossa prática espiritual, né, nós vamos emanar um magnetismo tão forte que nós vamos naturalmente compartilhar, né, esse corpo de ensinamentos, né, essa luz interior, com todos aqueles que estiverem convivendo conosco. E dependendo da intensidade desta emanação, não precisa nem que a pessoa esteja perto fisicamente. Ela pode até ser atingida por nossas vibrações à distância, né? Porque para o espírito, né, o espaço não é um obstáculo, a distância não é um obstáculo, né? Então, eu creio que essa conclusão aqui ela é muito interessante, porque ela mostra que é importante não só praticar, mas ter prazer em praticar. A gente precisa, como dizia Platão há 2.500 anos, gostar do que é bom. Platão dizia que a educação emocional ela está completa quando nós passamos a gostar do que é bom, a gostar do que é necessário, quando a gente supera aquela fase infantil dos desejos, né, e atinge a maturidade de desenvolver a habilidade de satisfazer nossas necessidades. E a maior necessidade nossa, nesse momento, é a necessidade de luz. Nós precisamos de cada vez mais iluminar nossa mente e pacificar nossos corações para podermos caminhar de maneira mais rápida para a iluminação, para a felicidade genuína e para a paz imperturbável.